Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos abordar o seguinte assunto: o que acontece se o maçom ficar inadimplente, não pagar a grana que deve para a maçonaria. Então vamos falar sobre esse assunto. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. Pois é, então a pergunta que foi do querido Robson Eduardo aqui, ó. O que acontece se o maçom ficar inadimplente? Bom, a questão é a seguinte, né? Primeiro, para quem não sabe, maçonaria tem despesa, né? Isso por questões de despesas geradas, exige-se uma arrecadação, que ela pode se dividir, assim, podemos pôr no seguinte sentido: a entrada na organização e a mensalidade para manter a organização. Então, nessa mensalidade, ali que ele perguntou, se eu parar de pagar a mensalidade, o que vai acontecer? Então, pode ser um processo um pouco complicado, né? Via de regra, se pensa assim, não, o cara parou de pagar, o cara vai ser cortado, certo? Mas, às vezes, não é bem assim, certo? Então, o que vai acontecer? A maçonaria, ela é feita, como eu falei, de reuniões periódicas, semanais, quinzenais, né? Isso acaba gerando as mensalidades, né? Financeiramente falando. Seu irmão, essa mensalidade é o seguinte, ela é importantíssima que fique em dia. Porque como é que funciona na prática a questão, né? Maçonaria tradicional, eu estou falando, né? As lojas, elas são ligadas, jurisdicionadas a uma determinada obediência ou potência, né? Essa obediência, essa potência, ela simplesmente vê no seguinte aspecto financeiro falando, né? Ela vai observar, a loja fulano de tal, né? As lojas têm nome, né? Loja fulana de tal, número 2000 e não sei o que, por exemplo, né? Tem 20 obreiros, né? Então, referente a essa mensalidade, a esse mês, né, é enviado um boleto para a loja pagar, certo? Referente à despesa de 20 obreiros. Porque sim, se você não sabe, nós pagamos dentro da mensalidade a captação da potência, que é o que acaba legitimando de forma documental que você é um maçom regular. Então, essa é a questão, certo? Só que você não paga para a potência, né? A potência, você paga para a loja. E a potência não vai cobrar do maçom lá. Por exemplo, o Grande Oriente do Brasil não vem cobrar de mim, Luiz Miller, por exemplo, né? Ele vem cobrar da minha loja. Então, então tem uma corrente aí, para quem não entende o negócio, né? O maçom, não existe maçom que é desligado de qualquer loja. Mas você sempre vai ter uma ligação com determinada loja. Então você não consegue ser um maçom livre, assim, vamos dizer, no sentido que você vai ser um maçom que não vai pertencer a nenhuma instituição, nenhuma loja. Então isso não existe. Por exemplo, nas linhas tradicionais, a exemplo disso, nunca ouvi falar de um maçom que seja assim, o cara é maçom, mas ele não tem ligação com nenhuma loja. O maçom sempre vai ter uma ligação com uma determinada loja. Essa loja vai ter as despesas, né? Então, como eu falei, você deve ir para a loja, só que a loja vai ser cobrada pela potência. Então, exemplo que eu dei agora há pouco. A loja tem 20 obreiros, então tem o custo da captação. Cada potência tem seu custo de captação. Então ela vai mandar lá, referente lá aos 20 obreiros, né, um boleto para a loja pagar. Beleza, esse é um primeiro passo. Daí a loja, ela vai ter que pagar. Porque se não pagar, o que acaba acontecendo? Ela acaba entrando, assim, vamos dizer, na questão irregular da questão, né, perante a potência. Se ela não paga, ela acaba, na verdade, fechando, né? Mas em um primeiro momento, se a loja está inadimplente, isso acaba acontecendo, né? Não é uma coisa incomum de se acontecer. Existem alguns problemas que podem vir a ocorrer e a loja, às vezes por falta de frequência, né? Os caras não atualizam o quadro da loja, certo? Acaba ficando irregular, o que a gente chama irregular perante a potência. E daí o que acontece nessa situação? A potência é aquela instituição que dá os diplomas. O diploma de aprendiz, lá, o papel de aprendiz, de companheiro, e o diploma de mestre, né, as medalhas, etc, etc e tal. Isso não é a loja que faz, isso que faz é a potência. Se a loja estiver irregular,
olha a situação. Se estiver irregular, ou seja, está inadimplente perante a potência, ela perde o direito de iniciar, elevar e exaltar os irmãos. Ou seja, né, não pode iniciar o irmão no grau de aprendiz, de companheiro nem de mestre, certo? Então, esse é o primeiro problema. Daí, o problema 2 é o irmão que não pagou, né, que acabou desencadeando esse problema maior. Mas o irmão que não pagou, certo? Aí gera um troço que é muito ruim, cara. Porque quando um irmão não paga, a loja não quer ficar irregular, inadimplente perante a potência. Os outros que fazem parte da instituição pagam. Então, se você tá lá na sua loja, indo nas reuniões, beleza, de repente, puta, deu um revés na sua vida, certo? Eu sempre oriento a pessoa a ir conversar com os dirigentes da loja, explicar, ó, aconteceu essa situação, assim, assado, né? Como é que eu posso fazer melhor para não dar problema? Porque você vai dar problema, se você deixar de pagar, certo? Você vai gerar um problema para a loja, porque quando você não paga o teu dinheiro, certo? Os outros vão pagar por você, então aquele valor é rateado. Por isso que é importante que as lojas tenham, a maçonaria, por exemplo, as lojas da maçonaria, elas não são, como o Emerson José da Silva falou com muita sabedoria, muitos anos atrás para mim, né? A loja maçônica não é feita para dar lucro. Daí você veja a divisão das maçonarias que vem surgindo, picaretas, né? Então, a loja maçônica não é feita para dar lucro, mas não pode dar prejuízo. Nessa visão, nessa frase muito sábia, na verdade, exige-se que se faça uma gestão financeira da loja, ou seja, o tesoureiro, ele tem que, ao mesmo tempo, receber o dinheiro dos irmãos, né? Porque ele não é um cobrador, ele é um recebedor, então os irmãos têm que tomar consciência disso, né? Ah, tá devendo há um mês, 2 meses, vai lá e acerta, né? Ou conversa, por isso que eu falei, né? Porque esse mês que você não pagou, certo? Alguém pagou por você, certo? Então é importante deixar isso claro, as pessoas têm que ter isso claro na cabeça, certo? E daí é importante a loja ter um caixinha a mais sempre para essas situações que são, de fato, corriqueiras aqui na maçonaria do Brasil. Então é importante por causa disso, né? Então, o que acontece? Se o irmão começar a não pagar e ficar muito tempo, e às vezes fica lá no quadro de obreiros gerando, né? E o tesoureiro e até o venerável mestre ficam de uma forma passiva e deixam aquilo lá rolar para frente, né? Eles que aguentem a consequência depois, porque muitas vezes até vão ter que fazer uma chamada de captação, né? E você vai vendo que se você não fizer uma gestão financeira da loja, o dinheiro da loja vai pro ralo, né? Vai caindo nessas questões. Por quê? Porque alguém ficou devendo lá. Se alguém ficou devendo, é porque começa a criar um problema financeiro para a loja, certo? E isso daí descamba primeiro na irregularidade do irmão, né? Daí tem que ver o regimento interno, né? Para ver se vai desligar esse irmão. É que às vezes o cara para de vir um mês, né? Acontece uma situação, sei lá o que. O cara para de vir um mês, para de vir 2 meses, para de vir 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. O cara não apareceu, não tem contato, não sei o que. A melhor dos mundos é você tesourar ele, porque você já pagou 6 mensalidades, certo? E tentar recuperar lá na frente isso daí. Então, tem lá os papéis de desligamento. Às vezes é bom conversar com o irmão. Ó, irmão, você não está vindo, né? Nós temos a despesa aqui que ela não para, é uma despesa corrente, todo mês vai ter, certo? Se você não contribuir, os outros estão pagando por você. Infelizmente, eu criei uma posição, né? Ou você acerta aqui, volta, retorna, qual que é o seu interesse, quer voltar, quer estudar, o que aconteceu, sabe? Uma conversa que tem que ter. Ou você se desliga para não gerar mais problema para os irmãos. Porque se isso continuar nessa forma, vai virar o que a gente chama de bola de neve, né? Então, isso lá na frente vai prejudicar a loja, porque tudo bem, uma loja de 20 irmãos, um irmão, acontece isso com um irmão, acontece com 2, acontece com 3, acontece com 4, quebra a loja. Quebra a loja. Então, por isso da importância de uma boa gestão do venerável, que é o presidente, e do tesoureiro. Então, a questão aí é justamente essa, né? Viu, meu querido Robson Eduardo? É isso que acaba acontecendo. Você veja, o problema é gigante, né? E acaba influenciando a vida dos outros maçons que fazem parte dessa loja, certo? Então, procure manter a sua... Já escutei assim até teu irmão que já partiu pro Oriente Eterno, né? Que ele falava assim, maçonaria é o seguinte, você tem que comparecer e tem que pagar. Ele era um sarro, cara. Já, como eu falei, já partiu pro Oriente Eterno, né? E ele tinha essas sacadas assim que eram muito inteligentes, né?
para você participar da maçonaria, beleza, não precisa estudar, não precisa nada. É de fato, né? Se você pagar isso, se você comparecer, beleza, né? Daí a questão do estudo é uma coisa mais interna, né? Mas perante a instituição você tem que comparecer e pagar. Certo? Se você não pagar ali, já começa a dar todo esse rolo, essas bolas de neve que a gente vê por aí, sabe? E cuidado para você não cair numa bola de neve. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e quer saber sobre mais sobre essa questão doutrinária da maçonaria, eu recomendo que você conheça o meu site luismiller.com.br, os links sempre estão aqui embaixo, o curso Tradição Maçônica, Entenda a Maçonaria, fora as dezenas de livros que vão ampliar o seu espectro de visão com relação a essa que é a maior ordem iniciática do mundo. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.